Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Estão nervosos, é? Apreensivos? Todos estamos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 6. Quem está solteiro aqui? Gente, calma. Gente, a pregação é sobre a vida sexual do solteiro. É sério. Amém. Mas eu tenho certeza, gente, que a palavra é viva e eficaz e poderosa para cortar todos os corações aqui nessa noite, de quem está solteiro e quem não está, amém? E eu estou muito feliz, assim, nesse momento, mas meu coração está cortado mesmo, assim, o Espírito está me constrangendo bastante. E eu queria que a gente pedisse isso por alguns minutinhos, para que a gente abrisse o nosso coração para a palavra do Senhor nos afetar e mexer com a gente. A gente vai ir fundo nesse texto aqui de 1 Coríntios, e esse texto tem mexido bastante comigo nesses dias. E eu creio que o Senhor quer falar com todos aqui. Então, bota a mão no seu coração mesmo e peça isso. Espírito Santo, fala comigo. Abre o meu coração, Espírito Santo. Nós confiamos na sua palavra, Senhor. Nós confiamos na Sagrada Escritura, Senhor. Nós amamos a sua palavra, Jesus. Nós amamos a sua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela penetra o nosso ser, ela atravessa e divide tudo e discerne tudo que está aqui dentro, Senhor. Nós amamos a sua palavra, Senhor. Amamos a sua palavra, Jesus. E queremos nos debruçar diante dela nessa noite e deixar o nosso coração ser completamente arrasado por ela, completamente afetado, Senhor. Corta o nosso coração, faz feridas de amor em nós hoje. Nos converte a Ti, Senhor. Nos converte a Ti, Senhor. Dependo de Ti, Espírito Santo. Obrigado pela Sua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo temor. Pelo temor, Senhor. Obrigado pelo temor. Fala com a Tua igreja, fala com Teus servos, Senhor. Fala comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, a gente vai seguir a nossa saga sobre pureza sexual, e em cima do livro de Coríntios, na verdade, de um pequeno trecho só. Semana que vem, nosso amado diácono Bruno vai nos conduzir também por esse mesmo tema, mas voltado para o namoro. E creio que Deus está querendo falar conosco mesmo sobre isso. Ele falou bastante comigo durante essas semanas, e eu fiquei muito contente com tudo que ele compartilhou comigo. Estou feliz de poder compartilhar com vocês. Então, a vida sexual do solteiro. Quem vê, acho que não tem, né? Vida sexual do solteiro. Se você pensar logo de cara, você vai achar que não tem, não existe. Mas tem sim. E eu quero fazer algumas colocações antes da gente entrar mesmo no texto sobre o sexo. A primeira delas é que o sexo precisa ser importante para nós, da mesma forma que ele é importante para Deus. O peso, né? O que é o sexo, né? E eu vou só fazer algumas declarações aqui rápidas, não vou me aprofundar, só para a gente ter um ponto de partida.
O sexo no matrimônio representa a união de Cristo com a igreja. Paulo diz isso em Efésios 5. E ele também, nesse texto de Efésios 5, ele vai apontar para Gênesis, que a gente viu na semana passada, né? O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Ou seja, a relação sexual aponta para algo muito maior do que o prazer e a satisfação que ela proporciona, né? E a gente precisa estar consciente disso, assim. Aponta para a união da igreja com Cristo. E é interessante que o matrimônio como um todo, né, ele aponta muito para a relação de Cristo com a igreja. Eu lembro quando eu descobri esse negócio de quando o guarda atravessa a costela de Adão, de Jesus, do segundo Adão, esqueci da palavra segundo ali. Quando o guarda atravessa, né, sai água e sangue, né? E é ali que a igreja nasce. Alguns teólogos vão dizer isso, mas os teólogos católicos, porque eles são mais místicos do que os evangélicos. E eu gosto disso, assim, de pensar nessa alusão, né? Deus tirou a mulher de Adão, e aí Deus tira de Jesus a igreja, né? E a gente sai dele, a gente tem um lugar de partida ali. E o sexo no matrimônio aponta para isso, para essa união, né? Segunda coisa, o sexo é poder para gerar vida. Ao colocar a sexualidade no homem, Deus compartilha conosco o dom de gerar vida. E isso é pesadíssimo, é importantíssimo. Porque esse dom, ele também nos capacita para cumprir o nosso chamado, o nosso mandato. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Então, o sexo é um dom de Deus, é uma bênção de Deus para a gente cumprir esse chamado também. E se a gente não tem uma boa relação com o sexo, a gente não vai ter uma boa relação também com aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente precisa ter essa visão inteira do ser e o sexo como parte disso, né? 3. O sexo foi feito para ser vivido numa relação matrimonial, heterossexual e monogâmica. E toda experiência sexual que não se encaixa nesse padrão divino não é sexo, é fornicação, é adultério, é pecado. E a gente precisa ter isso também como uma verdade absoluta, como uma verdade sólida, eterna, né? E, enfim, esses são algumas declarações. E agora mais específico, puxando lá para o nosso tema, né, vida sexual do solteiro. O sexo ele não começa na penetração, e a gente já sabe disso. Mas isso é um negócio que fica meio aqui, assim, né? Então a gente meio que abafa um pouco tudo que não é penetração. E a gente lida de uma forma mais permissiva. E o sexo começa na mente, no desejo, no olhar, na conversa, muito antes de você chegar na pessoa e expressar alguma coisa para ela, o seu corpo já se ligou, que você olha para aquela pessoa e você se atrai por ela. E então o seu corpo ele dá o start e começa a funcionar e, enfim, vocês sabem como é que é isso. Então, o solteiro tem vida sexual, sim. E quem é solteiro sabe muito bem disso. Né, gente? Sim? Quem não é casado também. Que estão namorando. Enfim. E, como solteiros, a gente precisa saber lidar com a nossa sexualidade.
de uma forma que vai honrar o Senhor, que vai honrar esse dom que Ele nos deu, essa bênção que Ele nos deu. Então, a gente precisa olhar para a Escritura e ouvir o que ela nos fala sobre isso. Então, vamos lá, vamos ler 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. E eu já li alguns versículos desse texto na semana passada. E em alguns pontos eu vou retomar, vou repetir. Eu acho válido fazer isso, acho muito válido fazer isso. Então, é isso. Vamos ler, do 12 até o 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. 14. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor, tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém. Então, Paulo, ele está escrevendo essa carta para uma igreja que está, como eu falei na semana passada, tendo dificuldades na área sexual. Tanto que dentro da igreja acontecem coisas que lá fora já são vistas como pesadas, assim. E a gente tem que entender assim, que tem algumas recomendações que ele faz que foram escritas com essas pessoas em mente, com esse contexto em mente, foram escritas para elas. E de certa forma, Corinto também se parece muito com o que a gente vive hoje aqui em Curitiba, no Brasil, em toda cidade, na verdade, do mundo, né? Muita permissividade nessa área, muita desgraça, muito sofrimento. Então, a gente pode sim olhar para todas as recomendações de Paulo e aprender com essas recomendações. Então, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Como eu trouxe na semana passada, eu vou repetir esse ponto. Com essa declaração aqui, Paulo captura a conduta libertina da igreja, né? Tudo me é permitido. E ele rebate, né? Ele pega essa declaração como se fosse algo da mentalidade da igreja e ele rebate, né? Mas nem tudo convém. E esse nem tudo convém, a gente entende que é o resumo, pode ser o resumo da moral, de toda a moral de Paulo, que a gente vê tanto na carta de Coríntios quanto em outras. Ele sempre está transmitindo essa necessidade não de ficar presos a uma regra ou a limitações, mas presos a um relacionamento, né? Eu preciso estar atento ao meu relacionamento com Deus para saber o que convém e o que não convém. Ele não fala que tudo me é permitido, mas eu não vou fazer isso. E essa é a mentalidade de Paulo, que ele traz para essa igreja que está sofrendo. E é uma caminhada que precisa ser sensível ao Espírito, à voz dele. Nós precisamos prestar atenção em cada passo, em cada momento da nossa vida, a forma com que a gente lida com a nossa sexualidade. A gente precisa estar atento ao Espírito Santo, para saber o que vai construir, o que vai destruir
a nossa relação com Ele, o que vai edificar, o que não vai. Tanto essa é a intenção de Paulo é tão forte que no próximo capítulo, quando ele vai falar sobre casamento, ele diz assim, no versículo 35 do capítulo 7, não precisa abrir. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao seu Senhor, com o mínimo de distrações. Então ele vai dar um monte de recomendações sobre o casamento, mas é isso aqui que é o cerne, né? Eu quero que vocês façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao seu Senhor, com o mínimo de distrações. Então não é sobre regras, é sobre um relacionamento. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso nos últimos meses. O quanto Ele quer desconectar meu coração de padrões e regras morais. E Ele quer que o meu coração seja conduzido e seja sensível ao relacionamento, ao quanto aquilo que eu faço ou deixo de fazer afeta o meu relacionamento com Ele. E eu vou falar mais sobre isso lá na frente, nos versículos seguintes, mas eu creio que é isso que o Senhor quer nos conduzir a viver, assim, é uma liberdade enquanto a gente está preso a um relacionamento. Seguindo ali no 12, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E esse é outro sinal que Paulo deixa como alerta para a igreja, né? A gente não pode deixar que os nossos desejos e os nossos impulsos que são naturais, que são de Deus, que Deus nos deu, a gente não pode deixar que esses impulsos controlem a gente e exerçam domínio sobre nós. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Novamente, Paulo aqui está citando o que alguns historiadores vão dizer que era uma forma grega comum de argumentar, por analogia, que o sexo era para o corpo e o corpo era para o sexo. E até mesmo a palavra estômago, ela fazia alusão aos prazeres da carne, era usado para falar sobre os prazeres da carne naquela época. E logo em seguida, a gente vai ver a máxima do discurso de Paulo, nesse trecho, que é: o corpo foi feito para o Senhor. E ele vai desconstruir a ideia da igreja sobre o corpo e vai construir. Ele vai bater nas mentiras e vai jogar verdades. Vez após vez ele vai fazer isso, até a gente chegar no final, que tem honrem a Deus com o seu corpo. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo, no 20. Aqui no 13 ainda, na parte B do versículo, ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. O que ele está dizendo para nós? Está dizendo que Deus quer participar dos processos da nossa vida que envolvem nosso corpo, tudo. Não de forma distante e vaga, nos dando regras e, você tem que fazer isso, 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 mas Ele quer participar mesmo da nossa saúde física, emocional. Ele quer saber o que está rolando conosco e quer participar, Ele quer influenciar a gente, né? Ele quer ser íntimo. Deus está interessado em participar da nossa vida e o que a gente faz com o nosso corpo. E eu creio que Paulo dizer isso, ele está meio que chamando a igreja para viver um nível de intimidade maior com Deus. Mais do que, e para nós, né? Mais do que só abençoar uma possível escolha de um namorado, namorada ou de uma esposa,
Ele quer participar com a gente dessa decisão importante da nossa vida. E eu creio que se você tiver fé e você buscar isso em Deus, Ele vai querer te dizer sim quem é essa pessoa. Porque Deus quer participar, Ele está interessado na nossa vida como um todo, na nossa sexualidade. Interessante que o processo de Adão e Eva foi junto com Deus. Deus estava ali. Por mais que Deus não entrou no meio e explicou para Adão, ó, você vai fazer isso, quando você vê Eva, e Eva, você vai responder dessa forma, ele estava ali. Vocês lembram lá em Gênesis 2, que a gente leu na semana passada? Deus tirou Eva de Adão, fez ela e colocou ela na frente de Adão, e Adão fez tudo. Reconheceu ela como uma mulher para ele, reconheceu ela como auxiliadora idônea. E Deus estava nesse processo, Deus participou do processo. Então eu tenho convicção mesmo de que a pessoa com que a gente vai casar, Deus está totalmente interessado em nos dizer quem é e participar desse processo como um todo, assim, de cada detalhe. Amém? Versículo 14. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. E ele precisa tocar nesse ponto porque para os gregos a ressurreição era uma piada, né? Eles não criam na ressurreição e achavam que o corpo cessava na morte. Toda a cultura da cidade de Corinto criava esse ambiente onde o corpo e o que você faz com ele não é tão importante assim. E a gente vê isso hoje, né? De forma bem clara e rasgada. E Paulo rejeita essa mentalidade, lembrando os coríntios que da mesma forma que Deus ressuscitou Cristo, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Então, de novo, Paulo está atacando as mentiras. Ele está batendo nelas, ele está colocando em cima desse monte de poeira, ele está colocando as verdades do Evangelho. Está resgatando, está limpando a mentalidade da igreja de Corinto. Versículo 15. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Mais uma vez, eu creio assim com essa declaração que Paulo está querendo elevar o nível de intimidade com o nosso relacionamento com Deus e deixar também claro a gravidade do problema, né? Que é a imoralidade sexual. E para nós que somos solteiros, né, a gente olha isso e fala, tudo bem, eu não estou necessariamente transando com a minha namorada, ou eu não estou me prostituindo, mas a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa lembrar disso. O sexo não começa na penetração. Então não é só porque você não está nas vias de fato, transando, ou tendo uma vida sexual ativa por aí, que a sua relação com Deus não é afetada pelas pequenas concessões que você dá para os seus impulsos e para os seus desejos. A gente precisa estar atento mesmo, a cada momento, como a gente abre espaço para os nossos impulsos e desejos nos dominarem. A gente precisa entregar isso para Deus, entregar isso para o Espírito Santo. Seguindo ali. Eu vou pular essa parte. Na verdade, vamos ler o 16, mas eu vou retomar no 18 ali já. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Então, só um parênteses. A gente falou disso na semana passada, mas aqui ele está deixando claro, né, o problema que é. Cara, o sexo é um negócio importante, é muito mais do que só prazer. Ele representa uma união, né? 17. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. E aí a gente entende, né, que
quando a gente se une ao Senhor, quando a gente coloca em Jesus a nossa confiança, nós temos com Ele uma união de espírito. É isso que Ele está dizendo aqui. E nós, quando nos entregamos à imoralidade, estamos prostituindo a nossa relação com Deus. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E aqui Paulo vai deixar mais claro assim, né? E o que eu entendo desse versículo é que ele diz o seguinte: nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Ou seja, se nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo, cara, então esse pecado, o pecado sexual, ele afeta a nossa relação com Deus de uma maneira específica e pontual, assim. E eu ainda não consegui entender e capturar toda a ideia geral do que eu estou dizendo, mas eu creio nisso, assim, que o pecado sexual ele afeta a nossa relação com Deus de uma forma diferente e mais intensa do que outros pecados. Como eu disse, eu não capturei a ideia total disso que eu estou te dizendo, mas está escrito aqui, né? Vamos pedir para o Espírito nos iluminar sobre isso. E eu queria trazer um pouco da minha experiência desses últimos meses, de como foi fugir da imoralidade sexual. E é complicado, porque é uma luta diária, né? E a gente não pode achar que é num passe de mágica, que da noite para o dia as coisas vão estar diferentes, porque não é assim, e não foi assim comigo. Graças a Deus eu posso testemunhar que o Senhor tem me curado de forma profunda, assim, de toda pornografia, de toda masturbação. E Ele tem me dado inocência novamente, tem purificado os meus olhos, tem purificado os meus desejos. E eu sou grato por isso, gente. Como eu sou grato por isso. Mas foi uma luta, é uma luta. A gente precisa entender que é uma luta a ser travada, é uma luta a ser assumida. É uma luta a ser batalhada todo dia. E nesse meio tempo, desses últimos meses, Deus fez um livro cair na minha mão. E o nome do livro é logo a declaração máxima dele, assim, ele vai aplicar isso para várias coisas. Mas ele é bem profundo. O nome do livro é Você é o que você ama, do James K.A. Smith. Se você estiver interessado. Ele é muito bom, esse livro. E ele vai trabalhar isso, assim. Os nossos desejos, os nossos amores nos moldam e nos empurram, né? Conduzem a gente. E eu quero perguntar, quem nunca, lutando contra a imoralidade, lutando contra a pornografia e masturbação, já não pegou um texto assim como esse de Coríntios e ficou lendo ele, tipo, preciso entender o que está aqui. Alguém já fez isso? Quase todo mundo, né? Cara, eu fiz isso também. E não deu muito certo, né? Para mim não deu muito certo. Me ajudou, informação, glória a Deus. Mas não foi assim, porque não foi. E aí a gente sente aquele gap, né, entre o que a gente crê e o que a gente consegue fazer, né? E aí a gente começa a entender que a santificação não acontece por meio da troca de informações ou por meio do pensamento, né? E isso foi assim algo que o Senhor me deu assim como uma ferramenta para lutar, que me ajudou muito, gente.
E aí, lendo esse livro, ele vai descrever muito melhor do que eu vou tentar aqui. Então, procurem esse livro, é muito bom. Mas o que ele vai falar é que a gente foi levado a crer que a gente é o que a gente pensa e crer que a gente é uma coisa pensante, né? E isso é algo que Descartes trouxe no século XVII. Ele definiu a essência da pessoa humana como uma coisa pensante. E, de certa forma, isso entrou na nossa mentalidade, né? E a gente faz coisas como essa, né? De achar que a gente vai ter que ler um negócio, entender aquilo e a informação entrar na nossa cabeça para a gente conseguir fazer. Mas quando a palavra vai dizer que é muito mais do que o intelecto, e muito mais do que a nossa mente, o nosso pensamento, o intelecto, nós somos seres amantes. Provérbios fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você ama, o que você deseja, exerce muito mais poder sobre a sua vida prática do que aquilo que você pensa. E isso é algo que a igreja primitiva, sim, mas assim, século 3 ali, 4, 5, eles entenderam muito mais do que nós, assim, porque eles não tinham todo o reducionismo moderno dos pensamentos. E o Santo Agostinho ele vai falar disso bastante. É incrível que ele fala sobre isso. Agostinho propôs que o nosso coração é uma bússola e nossos amores são como a gravidade. Tem uma frase que ele fala assim: meu peso é o amor, e para onde eu sou levado é meu amor que me leva. Então, lidar com os meus desejos e com os meus impulsos dessa forma me ajudou muito, gente. Mapear, sabe? Você mapear na sua vida prática, nos seus hábitos, no seu dia a dia, o que você faz de fato. Quais são os seus hábitos? O que você gasta seu tempo? E pensar nisso, assim, me ajudou muito. Me ajudou muito a entender onde eu estava cedendo, onde eu estava pecando, onde eu estava abrindo espaço para que o meu desejo pecaminoso me dominasse. E o Senhor tem me chamado para uma caminhada de exercer uma curadoria sobre o meu coração. Exercer um zelo mesmo, específico sobre o que eu amo, sobre o que eu desejo. E é interessante porque a gente vê isso na Bíblia em outros lugares, né? O fato de que nós somos seres amantes e que o que a gente deseja é realmente mais pesado e mais importante do que a gente pensa. E eu gosto de um texto em João 1, que Jesus, ao perceber que estava sendo seguido por 2 discípulos de João Batista, ele olha para eles e fala: o que vocês desejam? Ele não pergunta para eles: o que vocês pensam sobre mim? Ou o que vocês sabem sobre a Torá? Né, Jesus era considerado um rabi. Então, no contexto da época, para você seguir um mestre, você precisava ter repertório, você precisava ter uma caminhada já com a palavra. E Jesus não pergunta isso, não pergunta o que eles sabem sobre a Torá, sobre a história dos patriarcas. Jesus pergunta o que vocês desejam, o que está dentro do coração de vocês. E é interessante que eles falam: Jesus, onde você mora? Onde você está hospedado? Onde você vive? E aí Jesus leva eles para lá e fica um tempo com eles e curte, e é muito massa. É João 1,38, depois se vocês quiserem ler. Então, Jesus está interessado em nossos amores e nossos desejos. E a gente precisa acordar para essa realidade, assim. E, gente, não é uma questão de decidir amar ou não. Você vai amar. Independente do que se você esteja consciente disso ou não. Porque nós fomos feitos amantes, está no nosso ser. Nós vamos amar alguma coisa, nós vamos ser direcionados pelos nossos amores. A gente pode
zelar por isso ou não. Então, quando Deus falou isso para mim, minha cabeça explodiu assim, e eu comecei a pensar e ver minha vida dessa forma. E isso me ajudou muito a cortar todos os hábitos meus que me levavam para ceder para a imoralidade. E mais do que só você parar de fazer coisas, né, de forma prática, eu creio também que o Senhor me chamou nesse tempo para voltar o meu coração para Ele. E é isso, assim. A gente precisa parar de achar que a gente tem que só ficar aqui, lutando contra o pecado e ficar martelando contra ele assim. Não é isso. A gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa se voltar para Cristo, voltar o nosso coração para Ele. Não é só parar de fazer as coisas que nos levam a pecar, não é só deixar hábitos, mas é construir outros hábitos mais sólidos. E Deus me conduziu nesses meses, nesse ano inteiro, na verdade, para aprender sobre isso, sim. Aprender a construir uma vida de devoção onde eu amava estar ali no momento de oração e de leitura. Então, Ele me ensinou a amar aquele momento, Ele me ensinou a desejar aquele momento. E aquilo foi ocupando o meu coração, ocupando espaço dentro de mim. Outra coisa também que o livro vai falar é sobre como a liturgia e o culto, ele serve como um formador. Ele reforma os nossos amores e nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Participar de uma comunidade de fé, participar da vida dos irmãos, participar do culto, participar da Santa Ceia, tudo isso forma os nossos amores, os nossos desejos. São liturgias, né? São ritos, e esses ritos nos ajudam a colocar as coisas no lugar aqui dentro do nosso coração. Então, gente, foi de muita ajuda assim, para a minha luta contra o pecado, entender isso. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Você é o que você ama. E você precisa acordar para essa realidade e começar a cuidar do seu coração, a cuidar dos seus desejos, cuidar daquilo que você deixa teu coração desejar. Eu creio que isso é algo que Jesus faz com os discípulos assim. A gente não vê Jesus tendo várias horas e maratonas de ensino sobre a Torá. E Jesus sabe sobre as Escrituras muito bem. Jesus conhece todos os salmos que foram escritos sobre ele. E a gente não vê isso, a gente vê uma caminhada, ombro a ombro com os discípulos, onde ele ensina os discípulos e conduz eles a, mais do que passar conhecimento, moldar os desejos e amores dos discípulos. Vamos seguir então. Versículo 19 e versículo 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Paulo aqui, ele retoma algo que ele já tinha falado na carta. No versículo 16 do capítulo 13, ele fala a mesma coisa. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês? E ele está batendo ali, lembrando novamente. E eu creio que é algo que a gente precisa ser lembrado pelo Senhor constantemente. E junto com essa caminhada, né, de você exercer uma curadoria sobre o seu coração e cuidar dele, zelar pelo que você deixa seu coração amar, é você entender que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não foi feito para fazer isso sozinho. Não existe essa possibilidade, não existe sucesso
nessa busca, nessa luta, sozinho. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa viver tudo isso, toda essa mudança de mente, toda essa mudança de hábitos, com a ajuda do Espírito Santo. E Ele está interessado em fazer isso, gente. Ele está interessado em conduzir cada momento da sua vida, cada pedaço do seu dia. Ele está interessado em te falar tudo, gente. Tudo. E eu creio que Deus quer chamar a gente mesmo para isso. Para a gente lembrar que nós somos do Espírito Santo, nós somos o templo dele. Nós precisamos acordar para a nossa relação com ele. E um tempo atrás, alguns domingos atrás, na verdade, eu acordei e eu senti muito forte, assim, que eu estava com a relação meio que em ruptura com o Espírito. E foi, assim, legal e difícil ao mesmo tempo, né? Porque eu não parei de amar a Deus, não parei de adorar aqui na igreja, não parei de fazer as coisas. Mas aí o Espírito vem e me fala, cara, você se fechou para mim. Você fechou os seus ouvidos para o que eu tinha para te dizer em algumas áreas. E eu quero reatar, eu quero fazer as pazes com você. E aí naquela manhã, o Espírito me conduziu assim para pedir perdão e renovar a minha aliança com Ele, renovar o meu compromisso com Ele de ouvi-lo em tudo. Não só nas coisas que eu achava conveniente pedir ajuda para o Espírito Santo, não só as coisas que são óbvias que a gente tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, mas em tudo. E eu também creio, gente, que não dá para você ter uma vida dupla, de ouvir o Espírito numa hora e sobre coisas, e em outra você não dá ouvidos. E eu acho que nisso a gente entristece o coração dele, quando a gente tem essa pretensão de, beleza, eu vou fazer uma parada lá na igreja com as crianças, e Espírito Santo me ajuda, fala comigo, vou abrir a tua palavra aqui, eu quero que você fale comigo, mas chega numa situação da sua faculdade, do seu trabalho, e você não está nem aí com o que ele vai te dizer, com o que ele tem para te falar, assim. Eu acho, tenho certeza, assim, que isso entristece o coração dele. E eu creio que a gente precisa ser lembrado disso, e buscar arrependimento, buscar fazer as pazes com o Espírito Santo. Gente, os discípulos tinham Jesus, nós temos o Espírito Santo. Isso precisa nos afetar. Isso precisa mexer com o nosso coração. Os discípulos tinham a Cristo, mas nós temos o Espírito Santo. Quanto tempo a gente perde, notando a falta de Cristo aqui, sem ao mesmo tempo nos lembrar que nós temos o Espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É dele, gente. Ele continua no texto, vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Honrem a Deus com o seu corpo. E eu quero lembrar de Jesus e de um texto de Hebreus que é maravilhoso. Cara, esse texto é muito massa. Hebreus 10:5 fala, é um salmo, e o autor de Hebreus, ele aponta esse salmo para Cristo. Ele diz assim, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Jesus viveu a sua vida
cada dia, entregando o seu corpo a Ele. Entregando o seu corpo a Ele, a Deus. E Jesus não fez isso sozinho. Jesus não caminhou na terra aqui sozinho. Ele dependeu do Espírito. A gente vê vários momentos onde o Espírito fala coisas para ele e revela coisas a ele. Não é porque ele é Deus, é porque o Espírito estava ali falando. Jesus, quando ele pisou na terra, ele estava sendo 100% homem. E ele é nosso sumo sacerdote porque ele experimentou a nossa vida. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer com essa carne aqui. Então, ele não teve atalhos. E a gente acha às vezes que, não, Jesus é porque ele é filho de Deus, porque ele é todo poderoso. E a gente esquece da vida, dos 30 anos de vida que ele teve antes do ministério. Dos 30 anos onde não se tem relatado nada, praticamente. E ele viveu como nós. E ele entregou o corpo dele. É isso que fala o Salmo. Não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste um corpo para te oferecer. Então, gente, queria confrontar vocês mesmo com essa verdade, né, de que não é possível viver pureza sexual sem entregar o seu corpo inteiro a Deus. Não é possível viver pureza sexual sem confiar 100% no Espírito Santo. E a gente precisa parar de acreditar nessa fábula de que tá tudo bem a gente só se comprometer pela metade com o Senhor, com o Evangelho, com o Espírito Santo. Nós precisamos nos comprometer por inteiro. Amém? Jesus viveu a sua vida inteira dando tudo para Deus. E ele também fez isso com a sua sexualidade. Ele foi celibatário. E, mais uma vez, é um dos pontos onde a gente não vê Jesus como humano, né? Nesse quesito sexo. Jesus não sentiu nada. Jesus não teve sentimentos por ninguém. O corpo de Jesus não reagiu. Ele nunca ficou excitado. E eu acho sim que Jesus passou por tudo. Ele não pecou, mas ele experimentou tudo. E nós precisamos atentar para a forma como que ele fez isso, né? Com certeza Jesus deve ter olhado para uma das mulheres que o seguia e o servia durante sua jornada e deve ter falado, cara, essa mulher é muito bonita. Olha o jeito que ela me serve. Olha como ela me olha. E aquilo deve ter mexido ele, assim. A palavra fala que Jesus confessou tentações para os discípulos, né? Amém? Então eu creio, assim, que Jesus viveu a sexualidade dele da mesma forma que a gente vive a nossa, assim, experimenta a vida nessa área. Mas ele fez isso entregando o corpo dele inteiro para Deus. Então não tinha espaço para que os impulsos dele e os desejos dele dominassem e dissessem para ele o que fazer. E nessa vivência, né, ele precisou da ajuda do Espírito.
E eu acho isso, que ele precisou. Eu acredito assim nisso, que o Espírito Santo o acompanhou e ele precisou da ajuda do Espírito. Porque Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso irmão mais velho, ele é quem nos ensina a ser filho, quem nos ensina como nos relacionar com Deus. E muito do que a gente vê na vida de Jesus nos evangelhos é simplesmente para ter um modelo para nós, escrito ali, pintado ali. Então eu creio sim que Jesus precisou da ajuda do Espírito Santo para viver aqui na terra, para vencer os impulsos, para vencer a imoralidade e para agir com pureza, né? Amém, gente? Então você que está solteiro, te convido a botar sua confiança em Jesus. Te convido a entregar o seu corpo para Ele, a entregar os seus sentimentos, os seus impulsos, os seus desejos a Ele. Te convido a reatar sua relação profunda com o Espírito Santo hoje e viver todos os dias de mãos dadas com Ele. E com certeza, essa também é uma chamada para quem não está solteiro, né? Não é só quem é solteiro que vive essa luta. Então, vamos ter um tempo de orar e entregar novamente, né? Reafirmar os nossos votos de compromisso com o Senhor, o nosso corpo como uma oferta para Ele, a nossa relação com o Espírito Santo. Então, aí mesmo onde você está, começa a orar ao Senhor e começa a se entregar para Ele novamente. E eu creio que o Espírito Santo quer lembrar e Ele quer falar com cada um de forma muito específica. Ele quer falar e Ele quer te lembrar dos momentos dessa semana, de meses atrás, de épocas da sua vida, onde você abandonou o conselho dEle, onde você abandonou a voz dEle, onde você disse não, eu não vou entregar meu corpo inteiro, eu vou entregar só uma parte. Eu não vou ouvir o Espírito Santo em tudo na minha vida, vai ser só numa parte. Então, escuta o Espírito Santo, esse momento é um momento seu com Ele. Ele quer falar com você, Ele está interessado em reatar a relação. Muito mais do que nós, Ele quer fazer isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Espírito Santo, nós dizemos
Nós declaramos não à independência. Não, Senhor. Nós não queremos viver a nossa vida sem você. Nós não queremos ter a pretensão, Deus, de conseguir viver essa vida aqui sem o Senhor. Jesus, você dependeu da presença, da direção, do toque do Espírito em tudo que você fez. E, Senhor, nós nos arrependemos de tentar viver essa vida aqui sem a mesma intimidade, sem o mesmo relacionamento com o Espírito. Senhor, por favor, perdoa o nosso coração, perdoa, Deus, a nossa busca obstinada, Deus, por independência. Nossa busca, Deus, incessante por nos emancipar do Senhor, Pai. Quando nunca foi sobre isso, nunca foi sobre sermos independentes de Ti. Pelo contrário, Jesus veio aqui e nos ensinou o que é ser uma vida onde a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus veio para a terra e nos ensinou que Ele só falou e fez aquilo que Ele viu o Pai fazer e ouviu o Pai falar. Nos lembra disso, Senhor. Nos lembra disso, Senhor. Nos lembra disso, Senhor. Eu clamo, Papai, que o Senhor venha gentilmente nos lembrar durante essa semana de cada momento onde a gente esquece de você, onde a gente fecha a nossa vida e diz não para você. Nós não queremos continuar sendo rudes, nós não queremos continuar, Deus, sendo desobedientes, rebeldes. Nós não queremos viver a nossa vida, Senhor, sem você. Não queremos, Deus, passar por todo e qualquer detalhe da nossa vida sem o Senhor. Queremos viver, Deus, a nossa vida sexual com o Senhor, ouvindo você, ouvindo cada direção que o Senhor tem, nos ensinando como flertar, nos ensinando, Senhor, como deixar o nosso coração sentir algo por alguém. Queremos depender de você para tudo, Senhor. Espírito Santo, queremos depender de você para tudo. Para saber a hora de elogiar, para saber a hora de chamar para um café, para saber a hora, Deus, de se declarar, ou de esperar, Deus, ou de abafar o nosso sentimento, ou quando a gente precisa parar, Deus, de jogar lenha, Deus, nessa paixão. Nós queremos viver a nossa vida com o Senhor, Espírito Santo, da mesma forma que Jesus viveu, dependendo em cada momento, em cada situação. Nós declaramos dependência a Ti, Senhor, dependência a Ti, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela Sua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela pode nos atravessar e nos mostrar a direção. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nos guia, Senhor, nessa busca de viver entregando o nosso corpo a Ti a cada dia, confiando no Senhor a cada segundo. Nos conduz essa semana, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém, igreja.